Olá, queridos! Mais um podcast e hoje nós temos um convidado ilustre, ele que é o bispo de uma das igrejas mais relevantes do Brasil, Bispo Marciano, vice-presidente mundial das igrejas missionárias Só o Senhor é Deus. Isso mesmo, está juntamente conosco aqui e nós vamos conhecer a sua experiência, onde já fez missão no Amazonas e tantos outros lugares, desbravando, né, esse Brasil e o exterior. Mas eu quero que antes você se inscreva e ative o sininho para você acompanhar sempre nós aqui no nosso podcast e também aos nossos cultos aqui, evangelizando o Brasil e fora, além fronteira. Seja muito bem-vindo ao podcast Isso a Sede e nós estamos aqui então com o nosso bispo. Bispo, seja muito bem-vindo juntamente conosco aqui. Graça e paz, pastor André, aos irmãos aqui e amigos, que Deus abençoe a vida de vocês. É um prazer estar aqui, voltar à cidade de Chapecó e compartilhar de bênçãos, de alegrias, vitórias, conquistas que Deus tem dado ao longo da nossa caminhada. Sinto-me feliz, sinto-me em casa e com certeza vamos compartilhar momentos agradáveis em Cristo Jesus. Eu creio, bispo. Pastor Kleber, Deus abençoe sempre aqui juntamente conosco. Seja Amém. muito bem-vindo também. Amém. Glória a Deus. Não É sei uma se já alegria. tem alguma pergunta já para o nosso bispo, para já de início aqui impactante, você vai conhecer coisas extraordinárias do nosso bispo, esse que é o vice-presidente mundial dessa igreja relevante aqui no Brasil. Amém. Glória a Deus. É uma alegria estarmos aqui novamente, né? Bispo Marciano, é uma alegria conhecê-lo pessoalmente. Ontem tivemos a oportunidade de conversarmos aí em alguns momentos fora do local da igreja e algumas coisas a gente tem curiosidade, né, Bispo? Eu Sim. acredito que as pessoas que nos assistem, que nos ouvem, também, eu acho que a, a experiência que o senhor tem aí na frente desse ministério, todo esse conhecimento, essa bagagem aí, o senhor podia relatar um pouco para nós, Bispo? Essa experiência de missão, essa experiência de ministério. Meu irmão, eu sinto-me agraciado por Deus, né? Porque o Senhor tem nos dado graça. Eu tenho 57 anos e estou no ministério pastoral há 38 anos. 38 anos servindo ao Senhor, no altar, pregando a palavra de Deus há 38 anos. Eu, muito jovem, eu decidi a minha vida por Cristo, eu decidi a minha vida pelo altar. Então, nós somos de uma família grande, nós somos 7 irmãos, e desde a minha juventude eu sempre dizia a eles, olha, eu vou servir ao altar. E quando eu tive esse chamado de Deus, eu tinha 18 anos de idade, né? Eu tive esse chamado do Senhor para ir, então eu abandonei toda a carreira de faculdade, deixei negócios, né? Eu tinha uma sociedade numa empresa com 18 anos, tá? Eu tinha uma sociedade numa empresa, deixei a sociedade na empresa e fui, né? Fui servir ao Senhor, né? Eu me recordo muito bem que aquele dia foi um dia assim de uma decisão, sabe? Aquela decisão que muda toda a sua vida, né? Muda toda a sua história. E aquele dia eu decidi, não, eu vou servir no altar. Então abri mão de tudo e fui para o altar. Nunca mais saí, nunca Olha mais. só que bênção, bispo. Bispo, e essa trajetória hoje de 38 anos de pastor, essa experiência deve ser vasta, com tantas situações. O que o senhor poderia falar para pastores que hoje estão iniciando, desses 38 anos, né, dessa experiência, e além mais, né, está à frente de um grande ministério como a Só o Senhor é Deus, também como vice-presidente mundial, né? Eu sei que é uma linha tênua, né? Ser vice-presidente também tem muitas coisas que precisa ter esse jogo, né? Eu digo jogo de cintura,
muita espiritualidade, porque você também às vezes tem uma visão e, né? Então, gostaria que o senhor falasse para esses pastores que estão iniciando agora. Pastor André, nesses 38 anos de pastorado, eu acredito que eu não vivi tudo ainda. Eu ainda não vivi. Eu vou viver 120 anos, tá? Se Eu Jesus não creio. voltar. É Deus. Mas assim, eu já vivi muita coisa e já vi muita manifestação de Deus. O que eu digo aos pastores que estão iniciando essa carreira, o altar, ele, o altar, ele é violento. O altar, ele não é lugar de cura. O altar não é lugar de cura. O altar, ele é lugar de vida ou morte. O altar Uhum. não é lugar de cura. Então, muitas pessoas, eles tomam essa decisão, né? Ah, eu vou para o altar porque eu preciso me curar. Não, o altar não é lugar de cura. O altar é lugar de vida ou morte. Ou você vive ou você morre. O altar é muito violento. O altar, ele não te dá tudo que você quer. O altar, ele nunca vai te dar tudo o que você quer, mas Aham. ele não te deixa faltar nada do que você precisa. Então, ao longo desses 38 anos, eu aprendi isso. O altar, ele não me dá tudo o que eu quero, tudo que eu desejo, o altar não me dá. Mas o altar não me deixa faltar nada daquilo que eu preciso. Então, eu aprendi isso e Deus foi me ensinando isso ao longo dos meus dias. Estar no altar é uma vida de continuidade, né? Uhum. É você superar obstáculos todos os dias, enfrentar lutas, adversidades todos os dias. Você aprende a ser resiliente. No altar você aprende a ser resiliente. Bispo, o senhor então, 38 anos, isso diz, então, desde 1988 Sim. que o senhor pastoreia. Como era pastorear a esse tempo? Até porque os evangélicos, os cristãos, cresceu muito ao longo dos anos e Sim. ainda vai crescer, né, no Brasil. Então, como era? Porque eu creio que, né, 1988 era a minoria evangélicos e, né, não era tão aceita como hoje. Como era pastorear? Pastor André, nessa década de 80, 90, nós tínhamos a perseguição, entendeu? Nós tínhamos a perseguição. Então, como que era a perseguição? As igrejas evangélicas, elas eram em número bem pequeno, eram poucas igrejas evangélicas. Principalmente as igrejas que trabalhavam com o perfil de cura e libertação. E eu posso aqui colocar algumas. Deus e Amor, Só o Senhor é Deus, veio, né, veio nessa linhagem de cura e libertação. É, a Casa de Deus, pouquíssimas igrejas trabalhavam com isso. Então, era uma perseguição. As pessoas elas não davam muito crédito, porque era um movimento diferente, né? Era um movimento pentecostal que estava acontecendo no Brasil. E esse movimento pentecostal ele veio acompanhado de sinais e milagres. Então era uma coisa assim, ao mesmo tempo que era apaixonante, era desafiador, porque as pessoas não davam muito crédito, né, nas igrejas, porque havia grandes igrejas consolidadas em todo o Brasil e de repente surgem novas igrejas, igrejas não tão grandes, né, porque quando se começa nada é grande, né? Nada é Sim, grande, tudo, sim. né, nasce pequeno. E a igreja foi se consolidando. E a perseguição que eu digo era porque as famílias, elas não tinham essa questão, por exemplo, vamos para a igreja, eu e a minha casa servimos ao Senhor. Era pessoas dentro das famílias que eram levantadas para servir ao Senhor. Então, muitos passaram por retaliações. Por exemplo, eu venho de uma família que nós aceitamos a Jesus. Quando a minha mãe aceitou Jesus, não por amor, pela dor, tá? Pela dor. Nós viemos pela dor, viemos através de um câncer, através desenganado da medicina, meu pai desenganado da medicina, eu completamente enfermo. Então, assim, quando nós chegamos na igreja, a família da minha mãe deserdou ela. Por exemplo, deserdou ela, olha, nós temos aqui uma terra que não era
grande coisa, não, mas tipo assim, ó, você não faz parte mais, você não tem parte na herança. Você é crente, então você não tem parte na herança. Então, essas perseguições. Quando a mulher ia para a igreja, né, ela tinha que ir às escondidas, ia nos cultos de libertação à tarde, porque o marido estava trabalhando, à noite ela estava em casa, quer dizer. Então, essas perseguições aconteceram. Então, era um tempo muito diferente, né? Hoje não, hoje o evangelho é aberto a todas as pessoas. Hoje estar numa igreja evangélica é uma honra, né? É uma É alegria, verdade. né? É uma alegria. Bispo, na sua visão, na sua experiência, esse início, essa perseguição, foram os maiores desafios mesmo daquele momento? O Daquele senhor... momento, sim. Certo. Daquele momento, sim. Hoje não. Hoje não. Daquele momento era uma grande perseguição, era um grande desafio, porque você, a igreja evangélica, ela veio para tirar as pessoas das mãos do inimigo. Mas não era apenas isso. A igreja evangélica ela veio com aquela missão de resgatar as pessoas, por exemplo, da idolatria, Uhum. porque o Brasil era muito idólatra, né? Sim. Então, a gente veio com essa missão, né, de dizer que só Jesus salva. Jesus cura, Jesus liberta. Então, a gente veio com essa missão. Então, naquela época, sim, foi o grande desafio, né, de você enfrentar tudo isso e de você estruturar igrejas como a nossa, por exemplo, em todo o Brasil, Sim. estruturar igrejas em todo o Brasil. Esse foi o grande desafio. O senhor começou aonde, então, em 1988, o pastoreio? Quantas igrejas passou até chegar à vice-presidência, né, da igreja? Como foi essa caminhada, bispo? A minha trajetória pastoral, ela não foi assim de muitas igrejas. Eu comecei pastoreando uma igreja na região de Londrina. Essa igreja era uma congregação ligada ao campo de Londrina. Então, nós tínhamos o pastor, e o pastor ele precisava de um obreiro para uma dessas congregações, que hoje é uma igreja oficializada. Então, eu me dispus e ele me enviou para lá. Eu ainda era solteiro e ele me enviou para esta igreja. Dali, depois eu me casei e fui pastorear a igreja de Itambé, no Paraná. Cidadezinha pequena, 3.000 habitantes, não tinha emprego, não tinha recursos, era só lavoura. Era só lavoura. Então, eu me casei e fui para o campo. Eu e a pastora, nós fomos para o campo. E aí, para manter a igreja, a gente trabalhava na roça. A gente trabalhava na lavoura, trabalhava na boia fria. Levantava 4 horas da manhã, subia no caminhão de boia fria. Você sabe o que é boia fria, né? Ou Sim. não? Ou não sabe, né? O que é Temos boia fria? noção aqui. Tem noção. Então a gente subia no caminhão de boia fria com a enxada e a marmita do lado e a gente ia para a roça. Trabalhava até 4, 5 horas da tarde, subia no caminhão, voltava novamente para a cidade, ia fazer o nosso culto e assim era a nossa vida nessa cidade. Dali nós fomos transferidos para uma outra cidade que também não era grande, era uma cidade interiorana, cidade pequena. E ali, a partir dali, então, começou a mudança na nossa vida, quando nós fomos transferidos para Curitiba. Então, ali eu falei, meu Deus, né? Eu saí da roça para ir para a capital do Paraná. E né, foi ali que Deus fez uma mudança completa na minha vida e nós pastoreamos muitos anos na capital. E da capital nós viemos para Maringá auxiliar o ministério e aí sucedeu a grande virada no ministério e nós estamos aqui até O que o hoje. senhor pode falar? A igreja antiga, posso dizer Sim, antiga, né? Quando o senhor começou a pastorear, né? Vamos colocar aqui desde do seu início de 1974 até hoje. O que o senhor poderia falar desse ministério pujante, que eu creio que está já em quase todos os estados, né, do Brasil e também fora do Brasil, fazendo a diferença?
Pastor André, a igreja Só o Senhor é Deus, ela é uma igreja extraordinária. É uma igreja extraordinária. Quem um dia pertenceu à igreja dificilmente consegue ficar fora. Pode sair, mas acaba voltando, acaba retornando para casa. Isto é muito claro. O ministério ele passou por grandes transformações. Acho que tudo se transforma, né? Sim. Tudo passa por uma grande transformação. A nossa preocupação foi de inovar o ministério, desde quando nós assumimos, inovar o ministério sem perder a essência. Né? Sem perder a essência. Esta sempre foi a nossa preocupação. Mas o ministério hoje ele está em grande parte do Brasil, estamos em 9 nações, né? Avançamos em 9 nações, desde o continente africano até os países europeus. A igreja está presente nas Américas, a igreja está presente hoje. Né? Então, a igreja passou por uma grande transformação, mas a igreja não perdeu a essência, que é uma igreja missionária, uma igreja comprometida, uma igreja que ela não valoriza, vamos assim colocar. É importante o espaço físico, mas é importante o templo. E o que é o templo para nós? O templo somos nós. Então, nós valorizamos o espaço físico das igrejas em todo o Brasil, em cada cidade, mas o maior patrimônio nosso é você, é o irmão, é o rapaz. Esse é o nosso maior patrimônio. Antes de deixar o Kleber aqui, né, eu quero, antes de deixar o Kleber, vai fazer a pergunta ao nosso bispo, mas eu quero também fazer essa pergunta, bispo, ao senhor. Eu sei que o senhor, no começo, o senhor já fazem 26 anos, pouco mais de 26 anos que o senhor está como vice-presidente mundial das igrejas Só o Senhor é Deus. Então, nesse tempo, eu creio que o senhor conhece quase todas as nossas igrejas, né? A igreja Só o Senhor é Deus. Eu creio que o senhor andou muito nesses 26 anos. E eu queria, então, depois o Kleber faz outra pergunta ao senhor, para quem está nos assistindo, entender essa caminhada do senhor, a visitação em todo o Brasil, até também a questão evangelística, para nós entendermos. Pastor André, eu não sei quantas voltas no mundo eu já dei. Houve anos na minha caminhada que eu andei 300, 320, 280 mil quilômetros no ano. No ano. Então, 280 mil quilômetros no ano é você pegar um carro zero e você gastar o motor do carro dentro de um ano. Né? Eu me recordo que eu trocava o óleo do carro e saía. Quando eu voltava, o rapaz falava, mas já está na hora. Uma semana depois, eu falava, mas já está na hora de trocar. Numa semana eu andava 10, 15 mil quilômetros às vezes. Então, a igreja ela foi se fortalecendo através disso, das nossas visitas, muito constante em todas as igrejas. Eu conheço praticamente, não vou dizer que eu conheço 100%, mas eu conheço 98% das nossas igrejas. Quando eu chego numa cidade, eu consigo ir na nossa igreja sem depender do GPS. Sem depender do GPS, isso praticamente em quase todo o Brasil. E Deus tem nos dado graça, Deus tem nos dado força. Hoje o ministério está estendido em quase todo o território nacional, desde os estados do norte, né, Rondônia, Acre. Nós estamos com uma obra tremenda no Acre, no Amazonas, no Pará, no Maranhão, em Pernambuco. A igreja, ela, como você disse, é uma igreja pujante em todas as regiões. E essa nossa caminhada, ela trouxe consolidação. Eu chamo isso de consolidação para a igreja no momento em que a igreja passava por uma transição e era necessário que a gente estivesse ali presente. Muitas das vezes rigoroso, mas a gente estava ali presente, levando uma palavra de fé, de ânimo, de correção, né? Acertando as coisas, ajustando, alinhando
né, a igreja ao propósito que Deus tinha entregue nas nossas mãos. Bispo Marciano, voltando a esse assunto da igreja, há nós tivemos até uma bela convenção de pastores, né? Aproveito para parabenizar o bispo e toda a regional lá, a sede que promoveram o evento, que nós podemos estar presente lá, participando, né, bispo? Mas numa visão de igreja, de sociedade, a um curto, ao médio e a um longo prazo, qual é a visão da ISOCED para esses períodos próximos? A curto prazo, a igreja ela tem a necessidade de estar preparada a curto prazo. E nós entendemos que nós temos que viver o hoje como se Cristo voltasse agora. Então, a maior preocupação da igreja a curto prazo é manter essa chama acesa, é estar preparada, porque nós não sabemos o momento que Cristo vem, sabemos que ele vem. Então, a curto prazo é manter a igreja vigilante. A médio prazo é levantar novas lideranças dentro do ministério, homens e mulheres, jovens, que sejam cheios do Espírito Santo para dar sequência ao trabalho que está sendo feito, que já vem sendo feito há 52 anos, Sim. a médio prazo. A longo prazo, aí conquistar lugares, cidades onde nós ainda não alcançamos, fortalecer as nossas igrejas que hoje já existem, né, capacitando os obreiros na formação, na qualificação. Eu acho que isso aqui é muito importante, Sim, sim. a qualificação de obreiros, porque o chamado, e aí eu quero só sair um pouquinho aqui, o chamado não é apenas um chamado, né? Você recebe um chamado, só que você tem que se capacitar para aquele chamado, né? Aí as pessoas falam assim, mas se Deus chama, Deus capacita. Não, Deus chama. A capacidade, nós temos que nos capacitar, entendeu? Nós temos que estar preparados para o chamado. Deus, ele nos auxilia. Esforça-te e eu te ajudarei. Esforça-te e eu te ajudarei. Mas a capacidade, nós temos que buscar essa capacitação. Somos capacitados, né? Temos capacidade, mas às vezes nós não desempenhamos isto com excelência. Então, a longo prazo, a nossa missão é essa: capacitar os nossos pastores para que eles possam atingir o maior número de cidades, de países que forem necessários na pregação do Evangelho. Foi, Kleber? Foi, glória a Deus. Certo? Certo. A curta, a média e a longa? Perfeito, bispo. Deu para compreender. Acredito que quem está nos acompanhando também Amém. entendeu, né? A gente estava, né? Já tem uma visão dentro do ministério e é sempre bom a gente entender, né, bispo, pastor, como para que lado que caminha o ministério, né? Sim, olha, pastor André, a curto prazo, por exemplo, vamos pegar a igreja de Chapecó, né? A curto prazo, qual que é a visão de Chapecó? É manter essa chama acesa, né? Sim. Manter essa chama acesa, motivando o nosso povo para que eles não se dispersem, porque hoje, pastor André, eu falo que a igreja é como você fazer uma visita na avenida, é como você passar pela avenida. Entendeu? Você estar na igreja é como você passar na avenida. Se você não tiver aquele foco, por exemplo, eu saí de casa para ir. Vamos aqui fazer. Posso fazer aqui uma propaganda assim? Claro. Será que depois a gente recebe ou não? Opa. Então vamos por aqui. Você sai de casa com um foco, com um destino. Eu vou na Havan. O velho da van vai ter que. Né? Então, eu vou na Havan. Se você não manter este foco, você acaba não chegando na van. Por quê? Ao longo da caminhada na avenida, você já vai vendo o que você precisa. Qual que é o teu o intuito de ir comprar? Você já vai vendo. E aí você vai desfocando, vai perdendo a atenção e acaba que nem chegando ao destino. Então a igreja ela precisa disso, ela precisa manter o foco, né, ali e fazer com que as pessoas sejam motivadas a dar essa continuidade. Bispo,
continuando no mesmo tema que nós estamos falando do foco, o senhor com sua experiência, hoje a gente vê muitos pastores novos, pastores com tempo de ministérios, que acabam desistindo, que acabam parando, que acabam, por algum motivo, deixando o chamado, deixando aquele propósito que até então talvez vinha desempenhando com qualidade, né, com, como é que eu posso usar uma palavra? Presteza, né? Exatamente, com presteza. O senhor acha, bispo, que essas situações que ocorrem, elas são ligadas diretamente à falta de foco? Seria essa talvez o que pode fazer o pastor, o irmão parar? Eu acredito assim, ó, eu acredito que um pouco mas vem de uma cultura. E essa cultura, esse desânimo, né, que o irmão está mencionando, vem de uma cultura que o brasileiro tem. O brasileiro, ele é imediatista. Então, para ele, tem que ser tudo agora, entendeu? Ele foi para uma igreja, essa igreja tem que dar resultado agora e tem que ser já e não dá para esperar. E não é bem assim. Nós sabemos que uma semente, ela tem que ser, a terra tem que ser, né, planada, tem que ser preparada, tem que ser adubada. Depois a semente tem que ser bem escolhida, porque você pode escolher a semente, mas a colheita ela é obrigatória, né? E aí você tem que escolher a semente, depois você fazer o plantio, cuidar durante o plantio, né? Depois de plantado você tem que cuidar, porque senão, né, vem as aves de rapina e rouba aquela semente e depois é que vem a colheita. Então, o período da colheita, comparado, pastor André, ao tempo de preparação do solo e ao tempo de germinar, brotar, crescer e produzir, o tempo de colheita é muito curto. Só que hoje a grande parte dos pastores, e isso também implica no mundo secular, as pessoas são muito imediatistas, eles querem resultado muito rápido. E o altar não é assim. O altar, ele é perseverança. O altar é perseverança. É você perseverar naquele foco que Deus te deu, naquela orientação que Deus te deu. Isto, as pessoas desanimam exatamente porque querem resultado muito rápido. E o altar não é rápido. Bispo, também falando sobre isso, e é muito importante, há pastores, né, que desejam, né, ou têm essa chama de ir para o campo. Eu vejo o porquê que, talvez, ao decorrer do tempo, né, como antigamente, hoje também essa chama tem esfriado, né, podemos dizer dessa forma, do seu tempo quando começou, em 1988, como pastor, até nos dias de hoje. Por que que essa, talvez, a chama hoje? Porque antigamente, né, e aí digo até para os meus pais, né, largar tudo, tudo, o que eu digo, tudo mesmo é cidade, é, empregos e, né, bem empregados. Enfim, não que não aconteça hoje, porque também aconteceu comigo, né? E aí, claro, eu estou falando comigo que eu não me considero muito jovem também, né? Me considero jovem, mas não tão Deixa ele jovem. chegar no meu 57. Então, o que que se dá disso? O que que o senhor poderia, talvez, contribuir, né, com essa questão? Por que que tem esfriado, né, essa chama de estar ao campo? Porque os tempos são diferentes. Os tempos são diferentes. Antigamente, como eu disse lá no início da nossa conversa, a igreja ela passou por uma transformação. Porém, muita gente não conseguiu acompanhar essa evolução da igreja, entendeu? Não conseguiu acompanhar a evolução da igreja. Antigamente você tinha poucas igrejas, poucos ministérios, então existia uma carência maior. Então, por exemplo, eu vou falar da minha família.
Nós saíamos de um lugar e a gente andava a pé, porque naquela época não se tinha, né, as condições que tem hoje, mas a gente andava a pé 12 quilômetros para chegar na igreja. Meu amigo, 12 quilômetros. Hoje aqui em Chapecó você praticamente, né, eu não vou dizer que você atravessa a cidade, mas se você Sim. pegar de um lado para o outro, 12 quilômetros você vai muito longe, Sim. né? Eu digo isso até porque eu não conheço a extensão territorial daqui de Chapecó. Mas assim, você vai muito longe. E a gente saía, a gente ia aquela turminha, sabe? Aquela Aham. galerinha, e a gente ia e todo mundo cantando e louvando a Deus até chegar. Hoje os tempos são diferentes. Hoje você vem num bairro, você dentro do bairro você tem 30 igrejas, 40 igrejas. Então as coisas mudaram, então você não tem essa necessidade de você se deslocar grandes distâncias para fazer parte de uma igreja, para fazer parte de um povo. Você tem isso muito próximo. Então, essa comodidade, ela trouxe um mal do século, deste presente que nós estamos vivendo, a frieza espiritual. A comodidade, ela favoreceu a frieza, porque você tem tudo muito próximo, entendeu? Ah, eu não vou hoje, eu vou amanhã. Acaba se Entendeu? esfriando. Então acaba se esfriando. Não é aquela questão assim, eu preciso ir na Santa Ceia hoje, porque senão a Santa Ceia é daqui 30 dias. Eu não posso perder a ceia. Então, hoje é muito fácil. Ah, eu não participei da ceia aqui, tem outro ali do lado que pode me dar a ceia, tem a outra congregação lá perto do bairro que pode me dar a Santa Ceia. Essas facilidades contribuiu para o desânimo de muita gente. É mais ou menos dizer como se fosse a família, os filhos, né? De antigamente e os filhos de hoje. Essa comodidade que hoje tem, né? É dentro A, das a famílias, né? verdade é assim, ó, se você é forte, você vai gerar filhos fortes. Se você é fraco, você vai gerar filhos fracos, Verdade. né? Porém, uma geração forte, e aí a gente entra na história do Sheik lá que construiu Dubai, né? Que construiu Dubai. Uma geração forte, ela gera uma outra geração forte. Essas gerações fortes, elas trazem o quê? Comodidade. Ela traz comodidade. E essa comodidade, ela vai gerar gente acomodado. E gente acomodado se torna fraco. E vai gerar gente fraca. Entendeu? Então, se a gente não voltar ao princípio, pastor André, se a gente não voltar ao princípio, à essência, a gente corre um certo risco. É verdade. Eu lembrei de ontem à noite, perdão, pessoal, Não, não. que o bispo relatou, né? Ah, depende do que você vai falar de ontem à noite, né? Do relato da. Não me lembro se foi o irmão ou a irmã que foi curada, né, bispo? Que o senhor relatou que ele viajou 5 dias e 4 noites, é isso? 5 dias e 4 noites descendo o rio. E para voltar seria inverso, seria 4 noites. 4 noites e 5 dias. Então, seria inverso. Então, o que ele levou durante o dia, ele levaria um dia a mais, e, né, assim, para participar de um único culto. De um único culto. Então, é algo assim extraordinário. Não tinha nessa época, lá no princípio, pastor André, não tinha dificuldade. Era chuva, era sol, era barro, Sim, né? sim. Vinha de carroça, vinha de bicicleta, vinha, né? Quem tinha um carro naquela época era os senhores, É verdade. né? Era os senhores. Hoje não, hoje, meu Deus, você vai ali, você compra um carro, você Sim. vai, um rapaz como o nosso irmão aqui, Marcos. o Marcos, ele vai ali e tira uma moto zero, né? Ele tira uma moto zero, tá montado, tá motorizado para ir para qualquer parte. Então, essa comodidade, ela, ela gera um certo esfriamento da fé. Esse é um mal terrível. É verdade. Também aqui, bispo, perguntando ao senhor, para quem não conhece e não sabe, o senhor também é pastor local.
Sim, né? E não é de uma igreja, duas. duas igrejas. Queria Duas que o senhor igrejas. falasse há quanto tempo que o senhor está também, além de estar no escritório central como vice-presidente mundial das igrejas Só o Senhor é Deus, também pastoreia duas igrejas locais. E quanto tempo e como se sucedeu isso? Olha, pastor, eu vejo assim que pastorear a igreja, ela foi uma redenção. Ela foi não foi uma escolha, não foi uma escolha que eu queria tomar de forma nenhuma, mas ela foi uma redenção, eu vou dizer, mais para a pastora do que propriamente para mim. Por quê? Porque eu, como vice-presidente, eu tinha minhas agendas. Eu tinha as minhas agendas. Eu não parava. Eu não parava, eu chegava de uma cidade, ia para outra, chegava de um estado, ia para outro, desembarcava num aeroporto, trocava a mala, ia para outra região. Então, eu estava sempre em atividade, mas a pastora não. A pastora, ela estava apenas acompanhando a estrada, entendeu? Acompanhando a estrada. E quando nós vimos isto, nós tomamos a decisão que nós precisamos fazer alguma coisa mais para o reino. E aí e foi num momento doloroso que nós decidimos pastorear a igreja de Paysandu, e isso já tem, eu acho que 9 anos, um pouco menos de 9 anos. O meu filho, ele era pastor nessa cidade. E a igreja era uma igreja pequena, dava 84 metros a igreja tinha 84 metros, toda a área de templo, banheiros, altar, nave da igreja, ao todo dava 84 metros. Então não era uma igreja, né, não era uma igreja grande. E quando o meu filho assumiu essa igreja, eu propus em ajudar ele para a gente melhorar a condição, a estrutura física da igreja, porque a igreja estava deficitária. Então eu disse, filho, nós precisamos melhorar esta igreja. E ele falou, pai, eu não entendo nada de construção, não entendo nada de, não sei nem tirar uma medida, né? Não sei nem tirar uma medida. Eu falei, não, você cuida do rebanho e a gente vai, né? Vamos começar um processo de reforma nessa igreja. E nós fomos caminhando, mas ao longo desse tempo, ele teve um problema conjugal e houve uma separação, um divórcio, e por isso que eu disse que foi um momento muito doloroso para nós. Houve um divórcio do meu filho, e como nós estávamos já empenhados ali no trabalho, eu decidi continuar. Eu decidi continuar. Por quê? Nós havíamos iniciado uma construção, e essa construção era muito grande, e eu entendi que se colocar um outro pastor, ele não ia entender a visão. Ele não ia entender a visão. E aí ia ficar um elefante, né? Parado lá, um elefante branco parado, como se fosse uma obra pública, né? Uma coisa, né? E aí então eu chamei a pastora e nós conversamos e falamos, vamos assumir a igreja. E ela falou, não, eu não quero. Essa cidade é a única cidade que eu não tenho no meu coração. Ela falou, eu não tenho no meu coração de pastorear nessa cidade. E nós fomos, mesmo assim nós fomos, aceitamos o desafio, assumimos a igreja na época, e hoje aquilo que era 84 metros, hoje nós estamos chegando perto dos 560 metros quadrados de construção. A nave, a igreja toda era 84 metros, hoje o altar da igreja é 80 metros. Hoje o altar da igreja é 80 metros. Nós temos uma nave de 360 metros quadrados, mais áreas de mezanino, mais galeria, enfim, é uma obra extraordinária. E Deus foi nos abençoando e nós estamos ali, né? E nós estamos ali, em Paysandu. A obra foi restaurada, nós temos um povo abençoado, nós temos um trabalho pujante na cidade, graças a Deus. Ainda há muito que se fazer, mas estamos fazendo. E a outra cidade é Floresta. Então, da minha casa até Paysandu é 14 quilômetros. Ida, 14 volta, 28 quilômetros. Então, nós temos culto dia de segunda,
nós temos culto dia de terça, segunda-feira nós temos oração, terça-feira nós temos mulheres, quarta-feira nós temos a rede de homens. Sexta-feira nós temos culto de libertação e aí no domingo culto de família. E aí nós assumimos uma outra cidade, Floresta, dá 30 quilômetros de casa. 30 para ir, 30 para voltar, que também não é perto, né? 30 para ir, 30 para voltar. É uma cidade pequena, uma cidade de 12 mil habitantes, e nós estamos lá trabalhando e fazendo a obra de Deus, e cremos que em breve teremos ali uma grande obra para a glória de Deus. Olha só, que bênção, são uma trajetória de sucesso, uma trajetória de experiência, de 38 anos de pastor aqui, vivida pelo bispo Marciano, contando a todos nós e a você que está aqui ainda juntamente conosco. Não esqueça de colocar aí o sininho e também de seguir juntamente conosco. Nós já estamos aí a 1000 inscritos e vamos chegar muito mais a esse canal aqui extraordinário, sempre trazendo pessoas pujantes, pessoas que trazem conhecimento para todos nós, né? Experiências de vida, assim como o nosso bispo, o bispo Marciano. Ele que é da Terra, não é de Marte. Eu quero, né, para nós encerrar aqui, Kleber, mais uma pergunta, então, a sua aí. Claro. E aí o bispo também já pode fazer o fecha aqui para nós, então, bispo, que é uma alegria tê-lo juntamente conosco. Ó, dizem que a última pergunta diz que é aquela, né? É aquela Então, que eu vai. vou lhe pedir, vai devagar, tá? Não, fica tranquilo, bispo. Bispo, mais uma vez a gente quer agradecer, né? É uma honra estar com o senhor aqui nesses dias, nessa oportunidade. E eu gostaria que o senhor deixasse uma palavra ou algo para quem está afastado da presença do Senhor. O que o senhor, como bispo, como líder do ministério, com toda a sua experiência, todo o seu conhecimento, um homem que tem uma vida com Deus, um homem de Deus, e o que o senhor pode estar falando para essas pessoas que estão nos assistindo, estão nos ouvindo, irão nos assistir e nos ouvir nos próximos dias, e que no momento estão afastados da presença do Senhor? Meu irmão, é assim, ó. Eu vou aproveitar e vou testemunhar 2 fatos que aconteceram na minha vida para fechar com esta palavra. Eu tinha menos de 18 anos, eu sofri um acidente de moto e hoje eu sou apaixonado por moto, eu ando de moto, eu e a pastora viajamos de moto por todos os lugares. Mas eu sofri um acidente e, em consequência desse acidente, não na hora, mas posteriormente, eu acabei ficando paralisado. Da cintura para baixo eu não tinha movimento nas pernas. E eu fiquei muito tempo refém de uma cadeira de roda. Muito tempo eu vivi a minha vida numa cadeira de roda. Embora sendo crente, sendo filho de pastor, mas eu me senti abandonado. Eu me senti frustrado, porque os amigos se afastaram de mim. Na época, a namorada me abandonou, me deixou, né? Fui substituído, né? E eu entendo que nada acontece sem a permissão de Deus, né? Mas assim, imagina, você está no auge da sua vida, né? Você está com todo o vigor e de repente você acaba indo para uma cadeira de roda. Imagina o tamanho da frustração. Então eu tinha comigo que Deus ele gostava de mim, mas ele não me amava o suficiente, porque havia uma permissão de Deus, né, para aquela situação. E um dia eu fui ao médico e o médico ele me viu, né, na cadeira de roda e ele perguntou para mim, ele falou assim: você já acostumou, já aprendeu a dirigir esse carro? Eu falei: ainda não, doutor, eram aquelas cadeironas de roda pesada, né? Eu falei: ainda não. Ele falou: olha, você tem que aprender, porque isso aí vai ser as suas pernas para o resto da sua vida. E quando ele falou isso, nasceu em mim uma, como que eu diria? Uma revolta.
nasceu em mim uma revolta. Eu falei, não, negativo. Quem disse que isso daqui né, vai ser as minhas pernas? Eu não aceito isso. E eu voltei para casa determinado a mudar. Eu voltei para casa dizendo, eu sei que existe um Deus, eu sei que este Deus, eu acho que ele gosta de mim, eu acho que ele gosta de mim, mas eu tenho a certeza que ele me ama, eu tenho a certeza que ele me ama, e eu sei que não há nada impossível para este Deus. Então hoje eu vou ter uma conversa com Deus. Hoje eu vou ter uma conversa. E eu marquei no meu calendário que aquela noite eu teria uma conversa com Deus. E aquela noite eu tive uma conversa com Deus. Eu me joguei da cama, me arrastei por dentro da minha casa, fui até o banheiro da minha casa. Lá eu me prostrei em cima do vaso sanitário e eu chamei Deus para uma conversa. Senhor, eu estou aqui e o Senhor está em cima. E eu sei que o Senhor está me vendo e eu sei que o Senhor está me escutando. Como que nós dois vamos ficar? O Senhor vai descer aqui para nós conversar, porque subir eu não posso, nem em cima das minhas pernas não posso ficar. Então, nós precisamos conversar hoje. E naquele momento eu senti que Deus invadiu aquele ambiente. Deus entrou naquele ambiente. E eu falei com Deus, falei, Senhor, eu quero duas coisas. Primeiro, Senhor, devolva minhas pernas. Primeiro, Senhor, devolva minhas pernas. Todavia, se não for a tua vontade devolver as minhas pernas, que o Senhor mude a minha cabeça. Que o Senhor mude a minha mente. Porque eu não processo como uma pessoa paraplégica. Eu não processo, eu não tenho sentimentos de uma pessoa com deficiência. Então eu preciso. Se o Senhor me quer deficiente, eu me sujeito. Mas o Senhor tem que mudar a minha cabeça, porque a minha cabeça ainda não foi mudada. Mas eu estou aqui. E o que o Senhor fizer, eu vou honrar o Senhor todos os dias da minha vida. E naquela madrugada, o banheiro ficou frio, ficou gélido, não recebi resposta. Eu sentia o cheiro de Deus, a presença de Deus, eu sentia ali, mas eu não tive resposta. E eu voltei para a minha cama, arrastando. Minha mãe veio ao meu encontro e disse assim, quer ajuda? Eu falei, hoje eu não quero ajuda de ninguém. Só tem um ser que pode me ajudar. E a minha mãe achou que eu estava triste. Não, eu estava muito convicto. Eu estava convicto. E uma semana depois eu recebi o primeiro reflexo novamente nas minhas pernas. Eu senti o primeiro reflexo novamente nas minhas pernas e voltei não a andar milagrosamente de uma hora para outra, não, mas eu comecei a sentir movimentos, reflexos nas pernas e fui reaprendendo, né, a andar novamente. E estou aqui hoje para a honra e a glória do Senhor Jesus. Um outro fato, eu já pastor, vice-presidente da igreja, uma agenda superlotada, e eu cheguei um dia de madrugada e eu tinha tido uma concentração em que eu julguei que eu não tinha sido bem sucedido naquela concentração. E eu estava passando por algumas dificuldades, adversidades na minha vida, na família, pessoalmente, eu estava vivendo algumas adversidades. E eu cheguei em casa de madrugada, eu deitei na minha cama e em frente à minha cama tem a janela e essa janela dá para o jardim da minha casa. Então eu fiquei olhando naquela janela e conversando com Deus. E eu dizendo para Deus, Senhor, eu preciso que o Senhor me dê uma certa estabilidade. Eu estou sofrendo emocionalmente, eu vou numa cidade, eu sou recebido como príncipe, numa outra cidade, eu era muito jovem ainda, como vice-presidente mundial, jovem, então você sempre tem aquela rejeição. Isso daqui é uma coisa que é interessante, num outro podcast a gente talvez até tratar. Muito jovem tinha aquela rejeição, tinha os pastores mais antigos, mais experientes, com mais vida, então eles olhavam para a gente como menino. Então eu cheguei a Deus e disse, Senhor, eu preciso de uma certa estabilidade. Eu preciso de uma certa estabilidade.
Eu vou num lugar, eu sou recebido como príncipe, como um enviado do Senhor. No outro lugar, parece que eu sinto uma rejeição. Tem hora que eu estou lá em cima, tem hora que eu estou aqui embaixo. E, Senhor, eu preciso que o Senhor não precisa me manter lá no topo. Até porque eu não tenho, né, essa, essa, essa cobiça, essa ambição de estar lá no topo. Mas também, Senhor, eu não quero ficar lá embaixo. Eu preciso de uma estabilidade. E eu sei que o Senhor está comigo e eu sei que o Senhor pode me estabilizar. E naquele momento eu vi a tela, a janela se transformou numa tela e ficou verde aquela tela e Deus falou comigo, olha, e eu olhei para a janela. E naquela janela eu vi como se fosse um cardiograma funcionando na janela se tornou uma tela, e eu vi um cardiograma. E Deus perguntou assim para mim, o que você vê? Eu falei, eu vejo um exame, parece que é um exame de coração. E Deus falou, essa é a sua vida. Essa é a sua vida. E eu falei, exatamente isso, Deus. Agora nós dois estamos se entendendo. E é isso que eu estou falando para o senhor. Ó, tá vendo? Eu estou aqui embaixo, daqui a pouco eu estou lá em cima, daqui a pouco eu estou aqui embaixo, daqui a pouco eu estou lá em cima. Eram os movimentos da vida, né? E Deus falou comigo, o que você quer? Eu falei, eu não preciso o senhor me deixar lá em cima. Mas também eu não quero ficar aqui embaixo. Eu quero que o senhor me estabilize. Ele falou, tá bom, você quer que eu te estabilizo? Eu te estabilizo. E na hora que Deus falou assim, eu te estabilizo, eu senti uma mão, e essa mão foi apertando o meu coração, parece que entrou dentro do meu peito e foi apertando o meu coração, foi apertando, apertando, e eu comecei... E eu batia dos lados, tentando chamar a esposa, e para mim eu estava gritando, para mim eu estava chamando ela. Mas na verdade era só um, né? E ninguém me atendia e eu senti que eu estava morrendo. E quando eu senti que eu estava morrendo, e cada vez aquilo, e aquela linha, ela ficou estabilizada. Foi estabilizando, estabilizando, e foi diminuindo, diminuindo. E quanto mais ela ia estabilizada, mais eu sentia que eu estava perdendo a vida. E de repente aquela mão solta, e e Deus falou assim, você quer que eu te estabilize? E eu posso te estabilizar, mas para isso eu tenho que te matar. Para isso eu tenho que te matar. E aí Deus falou comigo, se aquieta, eu sou o teu Deus. Eu te ponho lá em cima e te trago aqui para baixo. Quando você está aqui embaixo, o teu adversário zomba. Então eu não permito você ficar aqui embaixo. Eu te levo lá para cima. Quando você está lá em cima, eu te trago para baixo para você não ficar soberbo, para você entender que eu sou o teu Deus. Diante desses dois testemunhos, eu quero dizer para você, meu amigo, para você que está nos ouvindo. E eu sei que o fechamento foi longo, mas eu quero te dizer que não vale a pena viver se não for na presença de Deus. Não tem sentido, pastor André, não tem sentido, irmão Cleber, viver se não for para Deus. Deus, ele é a essência da nossa vida. Ele é tudo que nós precisamos. Tudo que eu necessito está em Deus. A vida, as conquistas, as vitórias, a cura, o milagre, tudo que eu preciso está em Deus. Não vale a pena viver se não for para Deus. Ele é tudo o que nós necessitamos. Então, a você, meu amigo, você, amiga, você, irmão, irmã, que talvez foi frustrado, decepcionado, talvez a vida não deu tão certo, né? Como você imaginava que desse certo, e aí você ficou machucado. Eu quero te dizer uma coisa. Você volta hoje, enquanto você tem essa oportunidade de voltar, porque o Senhor Deus, ele é tudo o que você mais precisa na sua vida. As demais coisas, elas vão acontecer, mas Deus é a sua vida, é a resposta, é o caminho que você deve seguir. Com Ele, você está muito bem.
Mais um podcast juntamente aqui com o ilustre nosso pastor, bispo Marciano, que é nosso, é da terra. E muito grato, bispo Marciano, né? Nós nos conhecemos há muito tempo. E gratidão, bispo, por esse Amém. tempo tão precioso, né? Precioso. Eu quero também, então, mais uma vez, ativar o sininho aí e também se inscrever em nosso canal. Kleber, muito obrigado, bispo. Que Deus Amém. abençoe todos os seus sonhos, projetos, em todas as áreas. Que Deus continue prezando ao Senhor. Esse é o meu desejo de oração, para que Deus continue usando a sua vida para ganhar vidas, assim como foi o dia de ontem aqui em Chapecó, que foi extraordinário, vidas se rendendo aos pés de Cristo. Muito obrigado por nos permitir de estar aqui juntamente conosco, com muita humildade. Queremos louvar a Deus e agradecer a sua vida. Eu que agradeço, Deus abençoe, pastor André, Deus abençoe, meu querido irmão, por tudo e que Deus ilumine a nossa vida e sucesso aqui na cidade. Amém. Sucesso aqui na cidade, nos vossos sonhos, projetos e mesmo não estando aqui, mas eu levo essa cidade no meu coração e nas minhas orações. Deus abençoe a vida de vocês. Obrigado. Até o próximo podcast.